E fala galera, beleza? Aqui fala é o Brian, começando mais um vídeo pra vocês. Mas dessa vez não é vídeo, é um aviso dizendo que não vai ter vídeo até domingo, porque está tendo uns problemas técnicos e minha skin não quer aparecer. E não liga para os barulhos, que é o meu irmão gritando aqui e atrapalhando o vídeo, mas não dá nada, né? Vamos ignorar. Ó, gente, vou mostrar pra vocês. Pra quem sabe conseguir fazer isso, ó, eu venho aqui nova aparência, que é onde fica a minha skin, vou em galeria desta vez. E ó, eu vou colocar aqui, ó, permitir, aparece isso daqui, ó, sobreposição de tela detectada. Quem consegue arrumar, diz aí nos comentários pra mim, que eu vou tentar trazer vídeo o mais rápido possível pra vocês. Então, é só, e eu vou desligando. Talvez tenha mais avisos aí de mais coisas, hein? Eu vou desligar, terminando esse vídeo por aqui. Valeu, falou e tchau!